Léo Lins preso, condenado a 8 anos no regime fechado por fazer piada. Esse é o Brasil. Bom, pra quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso, soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são no mínimo duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes. Até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em... Crime na visão deles, né? A gente vive agora uma situação de governo onde você não pode criticar aqueles que estão no topo. Você sabe quem estão no topo, eu não posso falar o nome aqui, né? Senão... Comecei o canal agora, imagine começando já dando ruim já. Associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos, humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. Humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que, oficialmente, tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente tá chegando. Exatamente o que ele tá falando. Tá chegando nesse ponto, mostrando ficção que é realidade. Uma coisa que eu fiquei incrédulo com a situação aqui é que quem é geração millennial aí, né, tem aí hoje 18, 20 anos, não vai lembrar. Quando eu tinha cerca de 15 anos, 16 anos, eu tenho 35 anos, 14 anos, os melhores filmes de comédia dessa época aí, 2006, 2007, da década de 2000, vinha da China. A China fazia muitos filmes de comédia de primeira linha. Você vê até hoje shorts, né, das cenas do Kung Fusão, do futebol, Kung Fu Futebol Clube. E o que acontece? Parou. Simplesmente a China não faz mais nada relacionado à comédia. E eu não estou brincando quando falo que foi o governo que censurou os filmes de comédia lá. Lá não se pode fazer piada, sátira a respeito de nada que é relacionado ao governo, de nada relacionado à cultura, nada. Xi Jinping acabou. Já estava lá, né? Mas ele já ampliou mais ainda a censura. E é isso que está acontecendo no Brasil aos poucos. As pessoas não estão notando, mas está acontecendo isso aos poucos. Quando entrar de vez, aí vocês vão falar: porra, nem percebi. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto,
aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vem pra dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco pra cantar a música dele, pra quem gosta da música dele, algo tá errado. Se um comediante não pode subir no palco pra contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo tá muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a... Agora eu pergunto aí pro pessoal aí que tem gente que tá soltando rojão, falando que bem feito o Léo Lins. Agora eu pergunto pra esse pessoal aí que gostou dessa notícia, qual que é a diferença de hoje pra ditadura militar? A Elis Regina não podia cantar certas músicas, como a Rita Lee, que lançou um documentário, né? Do Lança Perfume, censuraram. Qual que é a diferença? Caramba, falou piada daquele jeito. Se não gosta, não vai. Muita gente que reclama dessas piadas são daquelas pessoas que assistem Família da Pesada da risada. Imagina o Seth MacFarlane aqui no Brasil, ele ia pegar. Mas não, imagina essa lei dos Estados Unidos. O Seth MacFarlane, que é o dono do Family Guy, American Dad, o cara ia pegar a cadeira elétrica. Se 8 anos faz uma piada de gordo, faz uma piada de teor de afrodescendentes, ou não importa, de outro asiático, e leva 8 anos de cadeia, então imagina alguém como Seth MacFarlane fazendo umas piadas dessa aí. Aqui no Brasil ele não ia sair mais da cadeia. A aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente tá na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins. E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal, jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Ah, Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que tá na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada? Ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Tá acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. Você vê que ele nem pode falar o nome da pessoa, né? Tá feio, cara. Não pode mais falar o nome daquele lá que começa com L e nem da mulher dele começa com J. E eu tô aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória pro meu amigo, que eu conheço muito bem, pra comédia, que é a profissão que eu pratico, pra arte, que é a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, pro Léo Lins e pra todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. E eu fico na torcida pro bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Eu torço para que o Léo não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas. Eu espero de verdade que na segunda instância do Léo Lins o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas. Valeu. Falou pouco, falou bonito. O que vai esperar desse governo? Esse governo parece que eles querem que a gente viva igual aquele... Qual é o nome daquele filme? Eu vou procurar, vou colocar na edição. Que parece o Matrix, que o pessoal não tem sentimento. Só vive pra trabalhar. Que nem robô, não chora. Sua mulher morreu. Que pena, chegou a hora dela. Pai, hoje eu caí e quebrei a cara. Calma, filho.
Não tem sentimento, não pode rir, não pode chorar. Porque fala que a emoção atrapalha. Lembra desse filme? Atrapalhava lá a evolução. Como fala... Como fala, o progresso da humanidade. Parece que eles querem isso. Quer controlar você de alguma forma. E como que geralmente as ditaduras controlam você? Pelo medo. Eu vou ficando por aqui depois dessa aí, né? Deixe nos comentários o que vocês acham aí. Será que o Léo Lins mereceu essa? Obviamente que não mereceu, né? A gente não pode ser condenado em lugar nenhum do mundo por dizer certas coisas.